Neste vídeo, viemos apresentar para vocês o nosso projeto da disciplina de Projeto de Física Experimental 1 do professor Nogás aqui da UFA. Nosso projeto foi estudar o levitador magnético. O objetivo foi compreender sua dinâmica e analisar experimentalmente o funcionamento do projeto, utilizando Arduino, sensor Hall e análise de sinais. Parece mágica, né? Mas é física. Você deve estar se perguntando, por que esse ímã não cai? A resposta é simples. É porque existe um campo magnético e gravidade. O sistema precisa equilibrar esses dois conceitos para que esse ímã não caia. Mostrando um pouco detalhadamente o nosso projeto, a gente possui 3 sensores Hall conectados nessa placa. Um sensor Hall para o sistema linear X, um outro para o Y e um para a posição Z, que seria o controle de altura. Além do sensor Hall, a gente tem 4 bobinas que produzem campo magnético para contrabalancear o magnetismo que é gerado pelo ímã, e também alguns ímãs ao redor das bobinas para ajudar no contrabalanceamento do ímã. Bom, mostrando em mais detalhes a parte inferior da nossa bobina, vocês podem observar que a gente soldou alguns jumpers, né? Esses jumpers servem justamente para a gente acoplar o Arduino e extrair dados, né? Como, por exemplo, o H1 e o H2, que são sinais dos sensores X e Y, logo abaixo o H3, que são sinais do sensor Z, juntamente com o GND, que é o aterramento da nossa placa. E daqui a gente vai soldar também jumpers, que são as bobinas X2 e Y2, X1 e Y1, para a gente extrair os dados das bobinas, que são ligadas e desligadas em milissegundos várias vezes. Agora explicando um pouco sobre o sistema de malha de controle fechado do nosso projeto, os sensores Hall fazem a leitura do campo magnético gerado pelo ímã. Esses dados são enviados para o controlador e ele aumenta a potência da bobina de acordo com a necessidade, para manter a estabilidade de todo o sistema, e isso acontece centenas de vezes por minuto, mantendo assim o sistema totalmente equilibrado. Falando um pouco agora sobre a análise física do levitador magnético, a gente trabalhou da seguinte forma: a gente extraiu os dados do levitador para o Arduino compactou esses dados numa planilha, e essa planilha a gente conseguia plotar esses dados no Python e gerar gráficos e entender como funcionava o sistema. A gente trabalhou com 3 cenários. O primeiro cenário, ele estável, sem oscilação. Parece que o ímã está parado, mas na verdade a gente percebeu que existe uma frequência natural. Isso vai ser comentado um pouco mais à frente. No segundo cenário, a gente trabalhou com um movimento circular em volta das bobinas, um movimento fazendo uma perturbação forçada com a mão, para ver como ia se comportar o sensor Hall, juntamente com o controlador e as bobinas. A gente percebeu que ao fazer esse movimento circular em volta das bobinas com a mão, a gente obteve uma frequência de 1.06 Hz. Isso significa que em 1 segundo a gente completava 1,06 voltas em volta do sistema. O terceiro cenário analisado foi o cenário de oscilação e estabilização. Com o sistema estável, a gente vinha e causava uma pequena perturbação no sistema e aguardava ele estabilizar. Com isso a gente pôde analisar o trabalho, as leituras do sensor Hall, como ele fazia essas leituras, quais eram os dados que ele recebia, como ele enviava esses dados para o controlador e como as bobinas atuavam no sistema para atingir novamente a estabilização do sistema, que a partir de um certo tempo ele volta à estabilidade. Então foram esses 3 cenários que a gente trabalhou. O cenário de o sistema sem oscilação, o segundo cenário que a gente fazendo oscilação com a mão, um movimento circular em volta das bobinas, e o terceiro cenário onde tinha uma pequena perturbação e a gente aguardava o sistema voltar à estabilidade normal. Bom, explicando agora essa frequência natural, vocês podem notar que ele não fica 100% parado, ele gera alguma vibração, e essa vibração a gente analisou que é uma frequência de 6.85 Hz. Também foi observado uma taxa de amortecimento de 0,019. Essa taxa de amortecimento é a taxa que mostra o quão rápido o sistema se estabiliza. Esse sistema de levitador magnético é um sistema subamortecido, então ele tem um coeficiente de amortecimento baixo. Isso indica que quando ele sofre oscilações, ele demora um certo período para estabilizar, diminuir e dissipar essas oscilações e chegar novamente ao ponto de equilíbrio. Agora falando um pouco sobre o resultado de todos os nossos ensaios, a gente tem aqui um quadro comparativo. No primeiro cenário ali, sem perturbação, a gente vê que os sensores Hall têm pequenas oscilações, assim como as bobinas também fazem pequenas correções contínuas, com baixa amplitude, não é identificada a frequência dominante, e o sistema fica praticamente estável. Agora, quando há uma perturbação, o ímã é movido em círculo, feito um movimento circular, a gente vê uma variação periódica nos sensores. A gente vê a resposta periódica também nas 4 bobinas, as bobinas atuando para trabalhar. E foi percebido uma frequência de 1.06 Hz no sensor Hall, e a bobina respondeu com a frequência de 1,15 Hz. Isso é bem próximo e isso corresponde bastante com o esperado. A gente vê o rastreamento do movimento externo imposto pela mão. Nessa frequência a gente pôde perceber que foi feito um círculo, uma volta em praticamente 1 segundo, e isso é condizente com a realidade. E no terceiro cenário, onde foi testada a oscilação e a estabilização, a gente percebeu que a oscilação é amortecida, ela é um sistema subamortecido,
ela tem correção ativa com amplitude decrescente, né, que seria o amortecimento em si, e foi percebido uma frequência de 6,85 Hz no sensor Hall e na bobina de 7,0 Hz, também uma frequência bem próxima. Dá para ver que a bobina trabalha para tentar corrigir o que o sensor Hall está lendo das perturbações. E com o passar do tempo, esse sistema, após a perturbação, ele volta ao equilíbrio, como já foi mostrado e como vocês podem ver aqui. Ele entra em oscilação, essas frequências sobem, ele estabiliza e acaba restando uma frequência natural de 6,85 Hz, que é a frequência para o sistema se estabilizar e manter a estabilização completa do sistema e o ímã ficar flutuando dessa forma aqui. Esse projeto permitiu analisar conceitos de eletromagnetismo, controle automático, sensor Hall, análise espectral em FFT e sistemas amortecidos. Além disso, mostrou como técnicas experimentais podem ser utilizadas para analisar o comportamento dinâmico do eletromagnético. Esse foi o nosso projeto. Muito obrigado e para qualquer dúvida, acesse nosso PDF.